Essa semana, excepcionalmente, não vamos estudar sobre a Parashá da semana. Se bem, lamento muito que o Parashá Tetzaveh não fique magoada comigo, que a gente estudou toda semana a Parashá da semana. Mas considerando que temos quinta-feira à noite e sexta-feira Purim, eu achei apropriado a gente estudar um pouquinho sobre Purim, contar um pouco a história de Purim. Muita gente não lembra da escola e demais. E, principalmente, levar em consideração também o ensinamento de Purim hoje em dia. Purim nos traz muitas lições no nosso dia a dia e, principalmente, não somente as lições que Purim nos traz, sino também a própria questão que nós devemos viver e sentir o que está acontecendo. Então, Purim tem várias lições para nós. Um breve relato da história de Purim e vamos tentar tirar alguma lição na nossa vida da história de Purim, alguma lição para nós. Primeiro que nada, algumas reflexões interessantes que vão servir como guia para nosso estudo. Primeiro que nada, diz a Mishnah, ela discute, quando nós falamos sobre a leitura da Megillah, no tratado de Megillah, de Talmud, a Mishnah discute qual é a parte mínima que devemos ler da Megillah. Então, tem várias ideias, a Mishnah traz qual seria o mínimo que a gente deveria ler na Megillah. Se a gente vai ler a Megillah, qual é o mínimo que devemos ler da história de Purim para cumprir com a mitzvah? E a Megillah conclui, a Halachá et Kula, toda inteira. Devemos ler a Megillah inteira. Não podemos ler uma parte somente. O que significa que, na prática, se nós vamos analisar dos 10 capítulos que abrangem a Megillat Esther, inclusive para a própria história de Purim, tudo é relevante. Não existe uma parte mais importante do que outra. Não podemos dizer, eventualmente, que uma parte tem mais significado ou algo assim. Principalmente, alguma opinião traz que a história começa no terceiro capítulo, quando a Mishnah nos diz, quando a Megillah nos diz depois de todos estes acontecimentos, vamos ao que interessa. Por quê? Uma vez que a Megillah me diz, depois destes acontecimentos, então significa que esses acontecimentos tiveram algo a ver. Por isso que são importantes tanto quanto. Mais ainda, a Megillah, também a Mishnah em Megillah, no Tratado de Megillah, nos ensina uma regra interessante sobre a leitura da Megillat Esther. Diz a Megillah, Akore et a Megillah lemafrea lo yatsa. Aquele que lê a Megillah como se fosse retroativamente, no sentido, lê o final e depois lê o início, certo? Chegou na sinagoga atrasado, ouviu o final e depois vai ouvir o início. Então diz a Megillah, diz a Mishnah, lo yatsa, não cumpriu com a obrigação. Dizem nossos sábios, na prática, podemos entender esta frase também. Aquele que lê a Megillah como um ato retroativo, já um ato do passado, não cumpriu com sua obrigação. É essa sensação que nós temos quando começamos a ler a Megillah. A Megillah começa nos dizendo, no primeiro versículo do rolo de Esther, diz, Vaivi mei Ahasverosh, e foi nos dias do rei Ahasverosh, que reinava de Odo ad Cush, que reinou na prática 127 nações. Então, o que você imagina? Estamos falando uma história muito do passado. Mais de 2000 anos atrás. É que nem você contar para uma criança uma historinha e começar, era uma vez. Era uma vez. Na prática, nossos sábios nos ensinam, você não pode ler a Megillah considerando, analisando, achando que estamos discutindo algo que era uma vez. Não, não era uma vez. É uma vez. É algo que está se tratando de hoje em dia, do nosso dia a dia, da nossa vida. E isso daqui é algo muito importante. Não somente isto. A Mishnah, a Megillah também nos conta, nós vamos ver como aconteceram as coisas até a nomeação de Esther. Para que me interessa tudo isto?
Por que que a Megilá vai contando todos esses episódios? Então, vamos contar, primeiro que nada, um pouquinho a história de Purim. Acho que, brevemente, vai ajudar muito a gente para entender. Então, a Megilá começa nos contando, e foi nos dias de Ahasverosh. Insiste, o Ahasverosh Amolech Meodovatus. Esse era Ahasverosh. Já me falou que era Ahasverosh. Por que me diz isto daqui, repete? Nossos sábios nos ensinam que, de fato, na história teve dois Ahasverosh. Um era um Mishuruca. E depois tinha o rei Ahasverosh, o segundo, como teve Dario I, Dario II, etc. Dario I, que era antes deste Ahasverosh, que era o pai, conforme algumas opiniões, e outro que era depois o Dario II, que nós conhecemos, o imperador Dario, famoso imperador também da Pérsia. Então também era este aqui, era o segundo, na verdade, que era depois descendente deste segundo Ahasverosh. E este Ahasverosh da nossa história não é simples Ahasverosh. É um Ahasverosh com todo o poder, com toda a força. E nos conta, e foi quando estava 3 anos do rei sentado no trono, na capital, em Shushan. Nossos sábios nos ensinam, se nós vamos analisar aqui, cada coisa tem muita lição, tem muita mensagem para nós, vamos tentar acompanhar um pouquinho, porque vamos ver que a história de Purim, que parece, se a gente ler rapidamente, pareceria que tudo aconteceu em 2 semanas. Na verdade, a história de Purim leva vários anos. O próprio rei Ahasverosh, nós vamos ver, e estou introduzindo um detalhe, um dado que muitos não sabem, ele não tinha uma dinastia real. De fato, o rei, como nós sabemos, que da Babilônia, que destruiu a terra de Israel, o templo de Jerusalém, certo? Foi o rei Nabucodonosor, e ele teve o seu filho Belshazzar, e assim por diante, até que veio, na verdade, que teve uma filha. E este rei Belshazzar teve uma filha, não teve um filho. E essa filha, o rei tinha, rei da Pérsia, então, na prática, ele simplesmente, este rei da Pérsia falou para um pequeno rei da Média: olha, você tem um reinado pequeno, você não tem expressão, sabe o que? Casa com minha filha, vamos juntar tudo, minha filha é uma mulher, tudo mais, para evitar que alguém tenha alguma vantagem, queira tirar vantagem dela, ou algo assim. Você vai casar com ela e quando eu vou morrer, você vai herdar tudo, você vai ser o marido da rainha automaticamente. De fato, o rei Ahasverosh, ele herda o trono desta maneira e ele se transforma no rei. Ele não era o rei, entre aspas, de direito por linhagem, certo? Uma monarquia hereditária. Simplesmente ele casou com a princesa, que futuramente seria a rainha, então, que era Vashti, que ela era a rainha em si. E a Torá nos conta que no 3º ano do reinado ele queria se exibir simplesmente, e ele no 3º ano do reinado fez esse banquete, e não um banquete simples. Ele quis se exibir com todo o seu poderio, como diz aqui no versículo 4, 180 dias. Ele fez um banquete de 180 dias, com tudo de bom e de melhor. Ele literalmente gastando e mostrando: eu posso, eu tenho condições. E simplesmente com todo o luxo e os utensílios de ouro e de prata, as camas, nem todos a abajecer também as camas, que não eram camas, na verdade, eram lugares tipo poltronas, onde o pessoal se repousava lá para comer e beber. Simplesmente toda abundância. E a rainha não ficou por menos, ela também fez um banquete entre as mulheres, certo? Que também as grandes da nobreza, as mulheres da nobreza, como chama, no Palácio das Mulheres, Beit Hanashim. Então, simplesmente, aí, a Megilá nos conta, e no 7º dia, quando o rei já estava, depois dos 6 meses, perdão, isso foi já, depois dos 6 meses, fez os 7 dias, porque ele estava literalmente se exibindo.
Como nós falamos, temos aqui dois banquetes. O primeiro banquete de 180 dias, ele faz para quem? Para, como diz a Megilá aqui, para os ministros e nobres do reinado. E depois, ele depois nos faz mais um banquete, ומלאת הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן משתי שבעת ימים. E também para os cidadãos da cidade, da capital, da metrópole, ele fez um segundo banquete de 7 dias e a rainha também fez um banquete de 7 dias. E aí todo mundo bebe à vontade, como diz como a Mishnah, a Megilá nos conta em detalhe. E uma coisa interessante, durante todo esse banquete, o que o pessoal fala? A rainha também faz o banquete dela, e nossos sábios nos explicam que o rei Ahasverosh estava se gabando com os ministros e governadores das outras regiões, não vamos dizer de outros países, porque ele era, vamos dizer, das outras partes do reinado. Ele estava se gabando literalmente de todo o seu poderio, de todo o seu potencial, e eles, por sua parte, fizeram também se gabando cada um do seu povo, e cada um falava, quando se reúne um pessoal, não tem o que fazer, o que falam? Nossas mulheres são mais bonitas, nossas mulheres são mais bonitas, etc, etc. Até que o próprio Ahasverosh quis falar para o pessoal, olha, simplesmente, não, a minha mulher é mais bonita que todas. Aí dizem nossos sábios, falaram para ele, sabe o quê? Qualquer mulher, você coloca uma coroa, uma roupa bonita, maquiagem, joias, etc., qualquer mulher fica bonita. Então, diz não sabe o que aconteceu. Aí ele pede, então, para Meoman, como diz aí, Harboná, Bictana, Bateres, tinha os ministros dele, para quê? Para chamar a Vashti. Mas não diz para chamar a Vashti, não diz Likro. Leavi, para trazer a Vashti. E como diz aqui a Megilá, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראי. Ele traga na rainha Vashti com a coroa real, certo? Para mostrar para todo mundo sua beleza. O que ele está fazendo aqui? Dizem nossos sábios, para trazer ela nua, sem roupa, somente com a coroa. Porque aí sim, todo mundo vai ver. Ela é a rainha e ela é muito bonita. Isso que ele está querendo se exibir. Que Tobat Marei, ela é bonita, tem boa aparência. E aí, em versículo 12, Batemaena Malká Vashti. A rainha Vashti, não diz Vashti a Malká, Vashti a rainha Vashti. Ela recusa. Por que recusa? Porque ela diz, espera aí, como você está me citando para vir e ainda desta maneira? Que ousadia! A rainha sou eu. Não é que eu sou, é a rainha sou eu. O trono me pertence. Você deve cabo a mim ainda. Como você vai fazer isto? Naquele momento, o rei que já estava, como diz a Megilá, mesmo aqui, que Tov Levaye, Amelech Vayaim, tinha falado, ele já estava bem calibrado, como diríamos em português, embriagado. Aí, então, Amelech, ele perguntou para todos, todo o clero, para toda a nobreza, la Jajamim Yodei Haiti, para os sábios, certo? Para o seu conselho real. O que vai acontecer? Como pode ser que a rainha se recusa a vir? É uma afronta. Na verdade, a rainha tem todo o direito. Mas, na verdade, que importância tem isto? Então, nossos sábios nos ensinam que naquele momento surge aqui um cidadão, Karshená, Shetar al-Mata Tashish, Meres Marcená Memuhan, os 7 ministros que estão sentados na frente, e eles ouvem essa afronta. E um deles, o menor deles, que foi nomeado por último, Memuhan, de repente toma a dianteira e ele diz para o rei, olha, o que ela fez é inaceitável. Não é somente o rei que ela afrontou. Imagina se a rainha faz isso com o rei. Todos os maridos seremos gato e sapato. Não teremos mais governador, não teremos mais nada. Será um desastre total. Então, simplesmente, o que deve fazer o rei? Anuncia em todo o reinado
que nenhuma mulher pode ir contra o rei. E aí, porque todo mundo vai ficar sabendo, e que o rei mandou chamar a mulher e ela não veio, então, neste dia, todas vão querer zombar dos maridos, não podemos deixar um precedente. Aí, se o rei concordar, ele ainda faz humildemente. O sábio disse que este Memucan era Amán. Ele diz que seja escrito, selado e carimbado, e nós vamos avalizar isso, não? Que o rei remova a Vashti, a rainha, e o rei entrega o reinado para a amiga dela, para outra rainha, procure outra rainha. E na prática, que isto seja divulgado, e aí assim foi feito. A própria Megilá nos ensina uma regra interessante aqui, que o rei pediu com o apoio porque ele não era o rei de verdade. Então ele precisava o apoio para remover a rainha. E aqui surgiu um álibi especial. Só que a história não para por aqui. Na prática, nossos sábios dizem, todo o povo foi convidado para esse segundo banquete que mencionamos, esse banquete que durou 7 dias, e esse banquete coincidiu com a data de Aseret Yemei Teshuvah. Os 180 dias do primeiro banquete, que começou em Rosh Chodesh Nissan, foi até dia 3 de Tishrei, e os outros 7 dias que o rei fez o segundo banquete, foi até o dia 10 de Tishrei, até Yom Kippur. Estamos falando da série de Yemei Teshuvah, os dias de reflexão, dias de preparo, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde a gente deve se concentrar. E o rei prometeu um banquete para todos os súditos da metrópole, da capital. Por quê? Nossos sábios nos dizem, na verdade, o rei gastou o que podia e o que não podia. E do que o rei podia? De impostos. Só que o pessoal que estava distante não ficou sabendo disto. Só governadores não contaram nada para ninguém. Mas o povo da cidade viu que o rei fez tamanha festa de 6 meses. Começaram a conversar, começou o bochicho. Aí o rei falou, sabe o quê? Eu vou dar um cala-boca para eles e vamos fazer uma festa para eles também 7 dias. E na festa todo mundo vai poder vir, qualquer servo, qualquer cidadão, do bom e do melhor, ele terá direito. Naquele momento, todos vieram, participaram, se lambuzaram, literalmente, e curtiram aquele banquete. Os Yehudim também. Como a própria Megilá nos diz que aquele banquete era que Retzon Ish Vaish, como cada homem e homem. Nossos sábios perguntam quem são Ish Vaish, quem são esse homem e esse homem. Ou seja, ele tentou fazer a Hashverosh um banquete, considerando que ele era como se fosse Hashem, que ele pode agradar, desculpa a expressão, gregos e troianos. Ish Vaish era a Mordecai e Amán. Ou seja, ele fez um banquete onde podia agradar Mordecai por um lado, era tudo 100% kasher, e era, por outro lado, Amán, obviamente, totalmente oposto. Mas cada um poderia vir e participar à vontade. Só que não era apropriado. E o rei não obrigava, podiam vir. O rei convidou todo mundo. Alguns ficaram com receio, perguntaram para Mordecai se era certo. Mordecai diz algumas explicações, que Mordecai orientou, alguns poucos não ouviram, os outros foram, e alguns dizem algumas opiniões, que quem foi como se fosse coagido, obrigado, mas a Guemará conclui todo o decreto de extermínio da história de Purim, onde nós vemos a ruindade deste decreto no fato que foi a única vez na história que todo o povo inteiro, porque ele governava o mundo inteiro, se explica o Talmud, ele governava o mundo inteiro e ele tinha o poder de fazer um decreto que no mundo inteiro, num dia, todo o povo fosse aniquilado. Não é como Deus nos livre, não quero desmerecer ou favorecer algum outro criminoso de guerra da história que perseguiu o povo de Israel, senão simplesmente ele tinha este poder, num dia fazer isso. Isso foi único. E ele
fez este banquete, e dizem nossos sábios, o erro grave foi, não é que participaram, foi que tiveram prazer. Eles tiveram proveito, eles se lambuzaram, eles curtiram, desfrutaram aquele banquete, aquela situação. Isto foi o grave erro deles, a transgressão, que desencadeou todo o que acontece depois. Na prática, até aqui estamos entendendo a história um pouquinho. Vamos continuar o capítulo 2. Depois desses acontecimentos, quando o rei acalmou, sossegou, etc., o rei se lembrou de Vasti e tudo o que aconteceu. Tem opiniões que dizem que ela foi morta, tem opiniões que dizem que ela foi removida da sua função. E aí o médico decidiu que procurem uma esposa para eles, etc. Assim foi aconselhado e procuraram para ele mulheres e davam estas mulheres em mãos de quem? Tinha 2 eunucos, Hegai, Srisa Saricim, Srisa Mela, Shomera Benashim, e aí a mulher tinha todo o tempo para se preparar. E a mulher que ia ficar, agradar ao rei, ela seria a rainha em lugar de Vasti. E o rei gostou da ideia, desta sugestão que deram para ele, e o rei, literalmente, depois mandou fazer tudo isto. Aí sim, o rei nos conta a Megilá, que tinha em Shushan Mordecai, que era dos membros do Sanedrim, na verdade, era Rosh Sanedrim, era o líder, por assim dizer, do Sanedrio, o líder do povo de Israel, homem que foi exilado para a Babilônia, justamente pelo rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, quando destruiu Jerusalém, o primeiro templo. E ele tinha uma sobrinha que era Hadassah, na verdade era Esther, algumas opiniões dizem que Hadassah era o nome dela e Esther era referente ao apelido, outras opiniões dizem que o nome era Esther e Hadassah era a qualidade dela, mas era uma mulher muito, muito bonita e ela não contava para ninguém qual que era seu povo e ela morava com Mordecai, que, entre aspas, adotou ela. Ok? Na verdade, Esther era a prima de Mordecai, era filha do seu tio, como está escrito. Em resumo, aí eles começaram a recolher as meninas, procurar as moças, e aí a moça que ia agradar o rei, na verdade, que eles achavam que poderia agradar o rei, era levada para este palácio das moças, e ela ficava, como está escrito, literalmente com tudo de bom e de melhor para se preparar. Ela queria um spa, davam para ela um spa. Ela queria manicure, manicure, cabeleireiro, cabeleireiro. Hoje em dia tem banhos e demais. Tudo que ele queria, davam para ela. E Esther, que foi levada também. Então, como diz no versículo 8, e prestem atenção, Batilakach Esther el Beit HaMelech. E foi levada Esther ao palácio. Ou seja, na prática, Esther não queria ir. Esther foi contra a vontade. Muitas, puxa, imagina, ficar no palácio, comendo do bom e do melhor, estando com toda a disposição, as moças iam, e quem talvez ser escolhida para ser rainha, melhor ainda. Esther recusava tudo isto, uma moça discreta, uma moça como se diz, de família. E Esther literalmente não contava para ninguém qual era seu povo, qual era sua religião, qual era sua nacionalidade, conforme Mordecai orientou ela para que não diga. E a Megilá nos conta que Mordecai ficava por perto. Ele saiu da casa de estudos do Beit HaMidrash e se instalou nos portais do palácio. Por quê? Dizem nossos sábios, Mordecai estando lá, ele de alguma maneira viria garantir o status espiritual de Esther. Esther, Mordecai ficou preocupado que ela estando no palácio, onde não tem comida kasher, onde não tem condições de cuidar Shabbat, de estudar Torá, etc., etc., ela não se mantenha firme. Então, ela vendo Mordecai constantemente, ia lembrar da sua identidade e dos seus valores. Se nós lembramos um pouquinho a história,
A Torá nos conta que Yosef, o filho do patriarca Yaakov, quando estava no Egito, que ele era escravo do Potifar, e a mulher do Potifar tentou seduzi-lo, também ele lembrou, ele viu a imagem do seu pai Yaakov, e naquele momento ele lembrou de seus valores, de quem ele era, ele falou, eu não posso fazer uma coisa dessas, e saiu fugindo, correndo. Então, Mordecai queria, de alguma maneira, também lembrar a Esther de tudo isto. E Esther também tinha o direito de ficar um ano para poder ser preparada, 6 meses nos olhos para ficar nos azeites, sabe, aqueles óleos que mulheres costumam usar para ficar a pele macia, e também nos incensos, nos perfumes, certo? E depois de tudo isto, a rainha era escolhida para a casa do rei. E assim diz, Baere Vivá, Baboker e Shabá, e ela vinha de dia e voltava de noite, etc. Assim como todas as moças. A todas as moças iam assim, só até que chegou a oportunidade que o rei chamou a Esther. Quando chegou a oportunidade, Esther, o momento de Esther, que ela teve que ser levada para lá, para ir à casa do rei, e ela não pediu nada. Ofereceram para ela, o que você quer? Você quer roupa de linho? Você quer roupa de última moda? Você quer um perfume determinado? Quer uma joia? O que você quer, você poderia ser. E, mais ainda, de novo, a Megillah nos diz, Vatilakach Esther, Melech Hashverosh, e Esther foi levada até o rei Hashverosh, já foi contra a vontade. E aí o rei gostou de Esther. Esther não queria nada, recusou todos os tratamentos de beleza, todas as roupas, joias, tudo aquilo que ofereceram para ela, ela recusou. Ela só estava querendo, ao contrário, que o rei despreze ela e mande de volta para casa, para o seio do seu povo. Mas, como diz o versículo 17, Vayeava Melech et Esther mikol anashim, o rei amou Esther de todas as mulheres, ele simplesmente se encantou com sua beleza, com seu caráter, etc. E ele já não tinha que, falou, não preciso ver mais ninguém, esta é a mulher que eu quero. E aí o rei fez um banquete para Esther e simplesmente ele preparou para agradar todo mundo, e mais ainda, como nos diz o versículo 18, Vayas HaMelech Mishte Gadol Lechol Sarav Avadav, et Mishte Esther Va'anachar HaMedinot. Ele fez até desconto para os povos. Ele simplesmente abaixou, olha, a rainha aqui, em mérito da rainha, eu vou abaixar os impostos durante um tempo. Vai ter Maset que Adamelech mandou presentes, todo em homenagem à rainha, para que todo mundo gostasse da rainha, certo? E assim o rei nomeou Esther. E dizem nossos sábios que a rainha Esther em nenhum momento falou para o rei, de fato, da onde ela vinha, quem era seu povo, qual era a sua origem. Perguntam nossos sábios, qual é o problema? Por que Mordecai falou para Esther que não diga qual era a sua origem? De fato, a Megillah nos conta que Esther, como era prima de Mordecai, nós sabemos que Ish Yehudi Hayá Beshushan Avirá, havia um homem judeu em Shushan Avirá, na capital Shushan, Ushmo Mordecai ben Yair ben Shmi ben Kish Ish Yemini. Ele era quem? Ben Yair, filho de Yair, filho de Shmi, filho de Kish, da tribo de Benjamim. E quem era Kish? Kish era o pai do rei Saul. Ou seja, na verdade, Mordecai também não era nada mais e nada menos que descendente da realeza. Portanto, a rainha Esther era uma princesa digna. Ela também era uma princesa. O que nos ensinam nossos sábios. Aqui, o rei Ahasverosh podia dizer, espera aí, esta moça, além de bonita, é princesa? Então, com certeza, tudo que Esther queria era se desvincular. E quanto ela mais falasse, mais ao contrário, ia ficar à mercê. Mas ela se recusou. E Ahasverosh ameaçou ela, dizem nossos sábios, de devolver, olha, tudo bem, então eu vou te mandar embora do palácio. Olha, aqui, uma antes eu já degolei
conforme uma opinião, expulsei. Então, você também. Aí Esther falou, sim, pelo amor de Deus, me manda. Ah, você acha que estou blefando? Por isso que nos diz o versículo 19. O Beikabetz Betulot Sheini, o Mordecai Yosef Beshar HaMelech. E quando se reuniu novamente moças virgens para o rei, e Mordecai está sentado no palácio. E aí, em Esther Maggedet Moladita Betamá Kasher Tibalea Mordecai, Bedmamar de Mordecai Esther Amosá, Kasher Aitá Beomnaito. E aí nos ensina a Megillah que Esther novamente não conta, versículo 20, não conta qual é sua nação, qual é seu povo, conforme Mordecai ordenou. E o que Mordecai disse, Esther cumpre, conforme estava acordado entre eles. Ou seja, mesmo contudo, Esther insiste. Mas o rei fez esse segundo banquete, essa segunda procura de moças, só blefando, para ver se Esther falava qual era seu povo. E no final ele desistiu e deixou. E naqueles dias, quando Mordecai já estava na porta do palácio, ele ouviu que tinham dois ministros que estavam desejando, dois guardas que estavam planejando acabar com o rei. E Mordecai ouviu isto, e Mordecai foi, contou para Esther, Esther contou para o rei, em nome de Mordecai. O rei foi pesquisar, verificar, descobriu que era tudo verdade, e aí ele simplesmente mandou enforcar estes dois, e ficou registrado nos livros, nos anais da história, que Mordecai salvou o rei. Tudo o que tinha acontecido. Até aqui, segundo capítulo. Na prática, se nós repararmos aqui, Mordecai, ele entendeu. Nos sábios perguntam no Talmud, por que como Mordecai soube de toda a história? Eram dois cidadãos de uma pequena, vamos dizer, tribo beduína de pessoal de uma pequena tribo que todos se conheciam. E eles tinham um idioma próprio. E eles estavam falando entre si. E Mordecai estava perto. Quem vê Mordecai de barba, capote, chapéu, etc., esse com certeza não entende nossa língua. Eles não sabiam que, conforme está escrito na nossa halachá, para pertencer ao Sanedrim, aquele tribunal rabínico maior, um dos juízes tinha que ser conhecedor dos 70 idiomas que existem no mundo. Nos ensinando assim, que Mordecai entendia todas as línguas. E ele também entendeu isto e transmitiu nada mais e nada menos que o rei, através de Esther, ele contou para Esther e Esther contou para o rei. Inclusive, um parênteses, porque Avô nos ensina aqui, passagem maravilhosa. Todo aquele que cita a fonte quando fala alguma coisa. Já eu vi um comentário que me fez, por exemplo, tal rabino, ou tal médico, ou tal pessoa. Então, olha, ouvi de tal pessoa. Não simplesmente me querer gabar. Por quê? Primeiro que nada, isso traz salvação ao mundo. Da onde aprendemos? Diz o próprio Pirkei Avot, Sheneamar, Vatomer Esther HaMelech Beshem Mordecai. Como vemos aqui no versículo 23, 22, que Esther falou para o rei em nome de Mordecai. Esther foi e contou para o rei, mas que? Falou a fonte. Não falou, fiquei sabendo. O mérito é meu. Tem que saber dar mérito e crédito a quem corresponde e merece. Então, nessa hora, o Ahasverosh foi, verificou e descobriu toda a história. Estou vendo aqui o horário, vou tentar acelerar um pouquinho mais. Logo depois disto, a Megillah nos diz, no terceiro capítulo, começa com uma frase. Achar advarim haele gidal hamelech Ahasverosh. Depois de todos estes acontecimentos, o rei Ahasverosh engrandeceu, ou seja, fez crescer. Ele promoveu Amán, este ministro, que era descendente de Agag, de Amalek, e arqui-inimigo do povo de Israel. Ele o promoveu e o nomeou primeiro-ministro. O grande homem, dando para ele, inclusive, o anel real, e dando para ele poderes, e dando para ele, inclusive, direitos. Por exemplo, que as pessoas poderiam se ajoelhar e prostrar perante ele como se fosse um rei, dando para ele toda a pompa
literalmente. Pergunta a nosso sábio no Talmud, o que significa Achar Advarim Haele? E foi depois desses acontecimentos. O que teve desses acontecimentos até agora? A Megillah que me contou aqui nesses 2 capítulos, que tinha um rei, que nosso sábio nos explica que não era rei, que era casado com a rainha, que fez um banquete, e depois do banquete fez outro banquete, e no segundo banquete ele já estava embriagado demais, e mandou chamar a rainha, e a rainha recusou de vir, e aí ele consultou com a corte o que fazer, e aconselharam de mandar a mulher embora. Mandaram a mulher embora, ele ficou sozinho, porque ela recusou de vir, ele sentiu a solidão, e aconselharam para ele procurar uma nova moça. Ele procura uma nova moça, ele encontra a Esther, que era a família de Mordecai, literalmente. Então já aparece Esther e Mordecai na cena, e Mordecai ainda é promovido como homem que salvou a rei e fica registrado nos anais da história. Em resumo, dizem nossos sábios, o que aconteceu nesses 2 capítulos e por que a Mishnah no início do tratado do Talmud nos diz que são importantes ao ponto que devemos começar a leitura desde esse início, porque tudo o que parece ser casualidade, parece ser um episódio isolado, parece ser um momento, na verdade tem uma razão de ser. Tudo o que acontece nas nossas vidas não é por acaso, sino que é causado. Não é casualidade, sino causalidade. Ou seja, tem alguém provocando tudo. Nada acontece por acaso. E tudo isso foi para quê? Diz o Talmud, foi depois destes acontecimentos, agora que está preparado o território, agora que nós já temos a rainha Esther como rainha, e Mordecai sentado no portal real, e com mérito e crédito por ter salvo o rei, bom, agora podemos dar, como diz, permitir que aconteça aquele decreto que Hashem determinou na época do segundo banquete, quando foram e participaram, desfrutaram, se lambuzaram e curtiram aquele banquete. Na prática, tudo isso daí vem Hashem, diz, bom, agora posso executar, entre aspas, esta punição para o povo. Realmente Hashem fez um decreto muito ruim. E isto daqui, para esclarecer, na prática, é a regra que nossos sábios nos ensinam e devemos levar conosco na nossa vida. Akadosh Baruch Hu Maktim Refuah Lamakah. Deus prepara o remédio, a medicação, antes da doença. A cura antes do problema. Ou seja, na prática, todos e cada um de nós, quando temos um problema, devemos saber que, se bem é difícil, se bem está complicado, mas Hashem já preparou, já providenciou a cura, a solução de tudo isto, muito antes, por ocasião, como vemos aqui na Megillah, ele já preparou, ele preparou o decreto, mas não mandou o decreto, não deixou Amã crescer, não deu grandeza para ele, não deu poderes para ele poder executar, entre aspas, tudo aquilo que Hashem tinha autorizado, enquanto ele não preparou território. Território para quê? Vamos ver na frente, para poder reverter a situação. Nós vamos ver no final. Contudo, Amã foi promovido e todo mundo sabia que Amã tinha poderes especiais. E Amã, ele, com todo o poder que tinha, ele vê que Mordecai não se ajoelha, não se prostra perante ele, como todo o resto, e Amã não podia fazer nada com Mordecai. Mordecai falava, eu não me prostro perante ele. Em resumo, Amã ficou com tanta raiva que decidiu, sabe o quê? Nós já temos hereditariamente, geneticamente, um ódio natural por esse povo, então ele decidiu, vai exterminar todo o povo. E ele simplesmente, nós vamos ver aqui uma passagem, naquele mês, ele, בחודש הראשון חודש ניסן, no mês de Nissan, בשנת 12 למלך אחשוורוש, já estamos aqui no ano 12 do reinado do rei. Se lembram quando começou o primeiro banquete, a primeira história? בשנת 3 למלכו, no terceiro ano.
já se passaram 9 anos, o rei é rei, a rainha Esther é rainha, Mordecai está no portão do rei, e Amã tem poderes. E aqui Amã decide e faz um sorteio para aniquilar o povo de Israel. Ele faz o sorteio e ele vê que cai no mês de Adar, certo? Justamente e não somente no mês de Adar. E aí ele decide quando, no mês de Adar, fazer isto daqui. Então o rei Amã vai para o rei e pede. Mas o rei Amã usa uma frase muito estranha. Qual é a frase que Amã usa? Diz Amã, Vayomer Amã, como diz aqui no versículo 8, terceiro capítulo, Vayomer Amã lamelech Ahashverosh, Yeshno am echad mefuzar umeforad bein ha'amim. Tem um povo espalhado e dividido entre as nações, entre todo o reinado do rei. E eles não fazem as leis do rei, não se prostam perante mim. E para o rei não vale a pena deixá-los. Se o rei concordar, olha esta passagem, se o rei concordar que seja permitido, seja escrito, o rei tem 3 escritos durante a Megilá, seja promulgada uma lei escrita, selada, com todo o poder, para aniquilá-los, e eu vou compensar o rei com 10.000 moedas de prata, 10.000 ciclos de prata, e aí vou compensar o rei. Pergunta nos sábios, que frase é esta? Tem um povo espalhado e dividido. Então, o Arizal explica uma coisa muito linda aqui. O rei Ahashverosh, ele ficou preocupado. Ele diz, olha, eu não gosto desse povo. Por mim, tudo bem, como vemos na continuação que ele diz, olha, se você quiser, vá em frente. Eu te permito, te dou todos os poderes. E se quer, até te dou de graça. Versículo 11. Se você quiser, Amã, eu te dou dinheiro e o povo também. Não preciso de nada. Eu também quero me livrar deles. Só que eu sei que esse é um povo com o qual não é bom mexer. Nós já estamos mexendo demais com eles. Já destruímos o templo deles. Já trouxemos eles para o exílio. Eu estou preocupado. Inclusive, como nós sabemos nos contam, o rei Nabucodonosor, ele não pode ser enterrado. Ele, quando ele teve uma morte trágica, que foi carregado por cavalos em diversos, em diversos sentidos, e o corpo dele foi destroçado totalmente, de forma tal que não ficou um corpo, não teve dignidade para ser enterrado sequer. E parou o faraó também, o final dele. Então, Ahashverosh, ele ficou com receio, falou, não quero mexer com este povo. O que Amã falou? Yeshno am echad. Tem um povo, Yeshno. Mas Yeshno é uma frase muito estranha. Diz o Arizal, na verdade, quando diz aqui Yeshno, diz Yashnu, dormiram. O povo agora está solto. Deus se desentendeu. Deus está como dormindo, como não prestando atenção e desistiu deles. Por quê? Diz o Arizal, Amã e a esposa dele, eles eram grandes conhecedores de feitiçaria, macumba, de todas as coisas. E eles perceberam que Deus tinha um decreto que tinha ficado chateado com seu povo e que era um momento no qual eles poderiam tomar conta do Am Israel por aquele decreto daquele banquete. Mas como diz o versículo, Israel, eis que não cochila nem dorme o guardião de Israel, mas aqui Deus estava cochilando. Deus estava como não vendo. Dizem nossos sábios, é como um rei, um pai, que o filho dele fica aprontando e ele fica na sacada olhando, então ninguém vai mexer com o príncipe. O rei está olhando. Se o rei está olhando, não vale a pena. Aí o rei, um determinado dia, diz, sabe o quê? Eu acho que meu filho, seria bom para ele também apanhar um pouquinho, passar um pouco de dificuldades. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar meu povo exposto. E naquele momento, o rei se virou. Aí as outras queridas jovens viram que o rei não estava vendo, falaram, este é o momento de dar para o príncipe uma boa lição.
Só que na prática, o rei pode ser que não está vendo diretamente. Só que na frente do rei tem um espelho grande, através do qual o rei sempre está olhando. O rei não dorme. O rei se desvia um pouquinho, mas ele continua olhando através do espelho. Então aqui o rei também estava Hashem, o rei, Deus, ele está olhando. Diz Amã, mas agora ele está de costas. Podemos aproveitar e é um momento apropriado para fazer o que quisermos. Quando o rei Ahasverosh viu isto, falou, opa, este é o momento que eu estava esperando. Sim, assim, fica à vontade. Pode aniquilar o povo, pode tomar conta deles, faça o que você quiser, não precisa nem me pagar. O Talmud compara isto com dois vizinhos. Um tinha no campo um monte de terra, uma montanha, que cada vez que ele chegava lá tinha que dar toda uma circunferência, uma volta para passar em volta dele. E o outro tinha um buracão enorme no meio do campo. E cada vez que queria passar, não tinha como passar, ele tinha que dar toda a volta no buraco. Um belo dia, o vizinho que tinha aquela montanha falou para o vizinho que tinha um buraco, sabe o quê? Eu tinha uma montanha de terra que está me atrapalhando. Eu quero me desfazer dessa terra. Mas sabe o quê? Eu estou disposto a te pagar. Mas não vai te atrapalhar. Serve para cobrir o teu buraco. Então, se você quiser, eu te pago, fica com a terra e não tem problema. O que o outro falou? Sabe o quê? A tua terra, para mim, tapar o buraco, quero me ver livre do buraco. Não precisa me pagar. Já me livrando do buraco, já estou feliz. Dizem nossos sábios, este não é Amã e Ahasverosh. Nenhum dos dois era a flor que se cheire. Nenhum dos dois gostava do povo de Israel. E os dois juntos, na prática, tanto um se livrar do monte de terra como o outro se livrar do buraco, os dois estavam querendo se livrar, no caso aqui, do povo de Israel, e, portanto, não precisava pagar nada. E aí, o rei deu para Amã um anel real e que ditamine como quiser, e ele ditaminou, mandou emissários para todo o reinado, para cada lugar, no seu idioma, se deu trabalho, e aí foram justamente para anunciando que eles poderiam fazer com os Yudim o que quisessem, e os Yudim não poderiam se defender. E isso seria quando? No dia justamente 13 de Adar, que era o dia no qual Amã fez por sorteio para aniquilar o povo de Israel. Considerando o nosso horário, então já estamos no final, eu vou encurtar a história, em resumo, nos conta a Megilá que naquela noite o rei não conseguiu dormir e mandou trazer os anais da história. Quando teve uma noite, mas que foi aquela noite? Então vou contar para vocês, porque uma opinião diz que aí começou o milagre, esse versículo deve ser lido mais alto na Megilá, e justamente aí começa o fundamento do milagre de Purim. Inclusive, uma das opiniões que falamos antes no Talmud diz que a partir daí deveria ser ler pelo menos a história da Megilá. A rainha Mordecai fica sabendo deste decreto de Amã e pede para Esther tomar posição. Mordecai pede para Esther que ela tem que se apresentar perante o rei e implorar. A rainha Esther diz para Mordecai, peraí, todo mundo que vem para a presença do rei, sem ser chamado, ele é decretado pena de morte sobre ele. Eu não estou em condições de me arriscar, já há 30 dias que o rei não me chama, já o rei não está nem a fim de me ver. Eu vou ainda vir e falar mal do ministro querido? Naquele momento, Mordecai apela, literalmente. E Mordecai fala para Esther, nada acontece por acaso. Olha, saiba que toda essa ameaça para todo o povo, e não pensa que estando no Palácio Real você vai se safar. Lá também vão chegar até você. Lá também você vai correr perigo. E mais ainda, e quem sabe, talvez a fim disto você chegou no reinado. Ou seja, nós sabemos que tudo é por divina providência. Talvez Deus já te colocou nesse cargo para agora você poder agir e salvar teu povo. O que você responde? Olha, tudo bem, eu aceito, se esse é o Psak Din, essa lei, eu aceito. Mas,
por favor, reúna o povo, façam teshuvá, jejuem 3 dias e 3 noites direto. Eu também farei isso. E no fim dos 3 dias, eu vou ir falar com o rei. E todo mundo faz isto, todo mundo faz teshuvá, Mordecai reúne todo mundo. E Esther faz esse jejum de 3 dias. E a Megilá nos conta que ela vai na frente do rei, vestindo a coroa real. Mais ainda, dizem nossos sábios, Batilvash Esther Malchut, e Esther vestiu reinado. Dizem nossos sábios, não está escrito aqui roupas reais. Ela vestiu a realeza. O que significa? Naquele momento, a própria divindade, como nós chamamos Espírito Divino, pairou sobre ela. E quando ela se apresentou na frente do rei, era como se Deus, a presença divina, estivesse se apresentando na frente do rei Ahasverosh. Naquele momento, o rei, obviamente, estendeu o cetro para ela e falou para ela: Esther, o que você quiser, até metade do reinado, você é minha rainha. Escolhe a peça que eu vou te dar. Esther ensina que não devemos ser precipitados. E se nesta hora ela vai pedir alguma coisa para o rei não vai conceder. Já 30 dias que não vê ela, etc. Principalmente que o rei não... Ela percebeu toda essa história, o rei não gostava muito do povo, mas se ia dizer, não se preocupe, você aqui no palácio não conta para ninguém, você está garantida. Então, Esther, o que faz? Chama o rei com Amã para um banquete. Esther convida o rei e Amã ao banquete. Tudo bem, a gente vai, mas fica a pulga atrás da orelha do rei. Por que tem que vir Amã junto? O que ele tem a ver? Quando está o rei e a rainha juntos, Amã não tem nada a ver no meio. O rei fica com isso. Vai no banquete, já manda chamar Amã, vai no banquete da rainha Esther, e naquele banquete o rei pergunta: bom, Amã e eu já estamos aqui, o que você quer? Olha, por favor, amanhã vou fazer outro banquete, vem o rei com Amã, amanhã um novo banquete, e eu vou agradar o rei, e aí vou fazer exatamente o que o rei quer de mim. Acabou. Naquele momento, o rei se separa, vai embora, e a pulga detrás da orelha dela, e Amã fica mais forte. Aí o rei começa a duvidar. Amã já tem muita coisa, já tem muito kavod, muito prestígio. Talvez Amã está confabulando com Esther, e os dois juntos querem me aniquilar, e eles vão herdar herdar o trono. Já todo mundo vai ver, o rei e Amã já estiveram juntos com Esther ontem. Já vão estar juntos amanhã. Já fica uma visita a Amã no palácio da rainha, já fica comum, todo mundo vai achar que é o mais normal. O rei fica preocupado, talvez estão confabulando algo contra ele. Falou, mas espera aí, ninguém me disse nada. O mais normal, se alguém estivesse confabulando para me matar, provavelmente vai me contar. A pessoa vai querer, obviamente, agradar o rei e salvar a vida do rei. E o rei se lembra naquele momento, espera aí, já teve um episódio que eu fui salvo. Deixa eu ver o que aconteceu. E aí, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Balayla Ona de Dashnat HaMelech. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Estava com insônia e mandou trazer os anais da história. Falou, quero ver a história de Mordecai. Diz o Talmud que cada vez que eles procuravam um texto, viam que estava escrito a história de Mordecai, não queriam contar para o rei os méritos de Mordecai, jogavam fora e abriam outro. Estava a história de Mordecai. Até que o rei pressionou, bom, lê aí o que está escrito. E aí estava contando a história de Mordecai que salvou o rei e não foi feito. E o rei pergunta o que foi feito para recompensar a Mordecai. E falaram, nada foi feito. Puxa, agora entendo. O homem se arriscou, salvou minha vida e não foi recompensado. Então, por que alguém vai se arriscar a salvar minha vida novamente se não a recompensa por isto? Isso é a explicação simples. O Arizal explica, da mesma maneira que falamos antes, que Yashnu Amecha tem um povo, Yashnu estava dormindo, que Hashem adormeceu, na de Dashnat HaMelech se esvaeceu o sono do rei,
se refere não ao rei Ahasverosh, ao rei Hashem. Que Hashem estava se fazendo de dormido, Hashem deixou de se fazer de dormido. Hashem acordou e falou, agora vou prestar atenção ao meu povo. Eu vou ficar de olho no meu povo. É isto, na verdade, que depois vemos que Amã não consegue entender. E vamos entender rapidamente a continuação da Megilá e vamos tirar uma conclusão de tudo isto. Na prática, logo depois, chega de manhã, o rei acordar, que não conseguiu dormir, tem na cabeça recompensar Amã, a Mordecai, chega Amã. E Amã vem com a ideia de falar para o rei, como o Megilá nos contou, que eu pulei, para enforcar a Mordecai num poste de 25 metros de altura, que ele, sua esposa e seus conselheiros sugeriram. Inclusive, um deles era Harboná, que era um dos amigos próximos de Amã. Em resumo, na prática, dizem nossos sábios, naquela hora, o rei percebeu, peraí, está vindo Amã. Amã está confabulando com a rainha. Deixa ver o que ele tem em mente. Aí o rei testou Amã. Peraí, tem uma pessoa que eu gosto muito e quero agradar. Como posso agradar alguém de quem eu gosto de verdade? Puxa vida, naquela hora Amã falou, é comigo mesmo. E Amã falou, uma pessoa que o rei gosta, que peguem a coroa real, e que peguem as roupas reais e vistam ele, e que peguem um cavalo real, e que coloquem um dos ministros para conduzir ele como se fosse o rei, na frente de todo o povo. O rei falou, sem vergonha, estou vendo o que você tem em mente. Isso que você quer que façam com você, certo? Aham, então sabe o quê? Vai e faça isso com Mordecai, que está sentado na porta do palácio. O rei não explicou por quê. O rei não explicou que está querendo, primeiro que nada, descobrir o que aconteceu na cabeça de Amã, mas também ele quer recompensar quem salva a vida do rei. Que todo mundo saiba, o rei tem uma dívida de gratidão, passaram tantos anos e não esqueci. Aí Amã leva o rei, leva Mordecai, faz toda essa procissão, volta para casa e ele conta para a esposa e os familiares e conselheiros tudo o que aconteceu. O que responde uma mulher para o marido que vem todo contrariado? Normalmente, querido, não se preocupa, está tudo bem, vamos dar a volta por cima, já vamos estudar alguma opção. O que ela diz? אם מזרע היהודים ממרדכי, אשר החילות תנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תפול לפניו. Aquele Mordecai, se é da descendência dos Yehudim, não vai dar certo, você vai cair na frente dele. Aquele que você queria derrubar, você vai cair na frente dele. Uau! Muito forte. Por quê? Porque ela, como falamos antes, em nome do Arisa, percebeu que lá em cima o rei parou de dormir. O rei começou a prestar atenção no que estava acontecendo e o rei decidiu reverter todo o decreto e, de fato, depois Amã, ele é enforcado na forca que ele preparou para Mordecai, como vemos que no dia seguinte, quando vem para o banquete, e o rei pergunta para Esther, bom, Esther, já estamos aqui, qual é o teu desejo? Esther fala, olha, por favor, queremos ser poupados, porque este homem quer nos matar a todos. Amã, não, fomos decretado morte. O rei perguntou quem? Amã, este homem ruim. Aí o rei fica confuso, peraí. Então ela não era confabulada com Amã. Amã quer matar a mim para berrar do trono, e quer matar a rainha também. Então, peraí, como fica isso? Ele saiu para arejar. Quando ele volta, encontra, diz uma Guimarães, que era o Eliyahu Navi, empurrava ele, ou o anjo, em outra opinião, empurrava ele em cima como chama, daquela, não é cama, mas daquela poltrona onde a rainha Esther estava sentada, e Amã caía lá para implorar por sua vida, porque viu que o rei já estava contrariado. Naquela hora, quando o rei entra, vê Amã lá em cima da poltrona de Esther, diz, acaso está querendo conquistar a rainha estando em casa? Está querendo agradar a ela, entre aspas, conseguir favores dela na minha frente? Enquanto estão falando, Harboná, que era Zahur Latov. Zahur Latov é dito sobre quem? Sobre Eliyahu Navi. Na verdade, Harboná estava longe de lá, era dos amigos do Amã. Naquele momento, Eliyahu Navi, na personificação de Harboná, ele veio, apontou para o rei, e olha,
eis a árvore que Amán fez para enforcar Mordecai, que salvou a vida do rei. Opa, naquela hora o rei falou, sabe o quê? Enforquem Amán, e enforcaram Amán. Em resumo, a história vai que depois se permite a defesa do povo de Israel e comemoramos até os dias de hoje a história de Purim. Só quero trazer uma lição importante na prática. Tudo o que acontece na vida não é acaso. A própria Megilá, a própria rolo de Esther, em nenhum momento menciona a Deus. Parece uma sequência de fatos coincidentemente, mas sabemos que tem alguém por trás orquestrando tudo. Mas uma das lições mais bonitas. Pode ser que às vezes pareça que Hashem está dormindo, ele que não está olhando, porque ele não quer olhar diretamente. Mas é suficiente. Mesmo anos depois, quando nós fazemos chuva de verdade, o bom Deus aceita de braços abertos e reverte todo o processo. Aquilo que falamos antes, Magdim, Refuá, Lamacá, antecipa a cura à doença. Devemos confiar em Hashem. Ante qualquer dificuldade e problema, não desesperar e confiar que o bom Deus, com certeza, sempre está de braços abertos, pronto a nos receber quando a gente quiser se aproximar dele, sincera e profundamente. Que tenhamos todos um Purim Sameach e vemos de fato que Purim é como Yom Kippurim, porque Kippur é quando com Teshuvah, com arrependimento sincero, conseguimos reverter um decreto ruim em Purim. Também, através do arrependimento sincero, conseguimos reverter um decreto ruim e, como diz a Megilá, Benafohu, Deus virou o ruim em bom, a tristeza em alegria, o luto em júbilo, que também sempre possamos comemorar e celebrar bons momentos. Uma boa noite para todos e um Purim Sameach.